Boa tarde, estamos iniciando mais uma transmissão Relep e Diálogos, o quinto ciclo de transmissões de 2021 da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Bom, a Relep é uma rede que aproxima pesquisadores e pesquisadoras dos pentecostalismos das mais diversas áreas. Bom, dito isso, a transmissão de hoje discute o tema Teologia Pública e Pentecostalismos. E para isso, convidamos dois especialistas da área. Primeiramente, eu convido o professor Dr. Rudolf von Sinner. Professor Rudolf, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Valdinei. Muito obrigado pelo honroso convite que me foi feito por ti e pela Relep. Saúdo a todas e todos que nos acompanham aqui também, com também um abraço especial do nosso programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Paraná, que eu represento aqui junto com o professor Jefferson. Muita alegria estar com vocês. Muito obrigado, professor Rudolf. E nós estamos felizes, né, com esta brilhante participação. Do mesmo modo, com a mesma alegria e entusiasmo, nós convidamos também o professor Dr. Jefferson Zeferino. Professor Jefferson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, professor Gandra, boa tarde, professor Rudolf. Uma honra estar com vocês aqui. Muito bem. Bom, como nós dissemos anteriormente, o tema de hoje é Teologia Pública e Pentecostalismos. E nós queremos, inicialmente, ouvir um pouquinho da trajetória de cada um dos professores. Portanto, eu gostaria, né, neste momento, de passar a palavra ao professor Rudolf von Sinner para que apresente aí breves colocações a respeito da sua trajetória acadêmica de vida, como ele desejar. Professor Rudolf, fique à vontade, meu querido, por favor. Muito obrigado. Então, minha trajetória começou na Suíça, né, onde nasci, me criei, onde depois dos estudos fui ordenado pastor da Igreja Reformada, Zwingliana, né, então bastante próxima à teologia assembleiana em muitos aspectos. Depois me encantei com o Brasil, inicialmente pela teologia, né, uma teologia muito enraizada na vida. Depois me encantei mais concretamente com quem hoje é minha esposa, né, uma brasileira, então foi uma razão muito boa para permanecer no Brasil. Evidentemente estou há 20 anos aqui. Então tinha feito doutorado ainda em livre docência na Suíça, mas vim para cá para viver, então em 2001, vivi 2 anos na Bahia, trabalhando numa organização ecumênica de apoio a projetos sociais. Depois, 16 anos na Escola Superior de Teologia, ou Faculdade Este em São Leopoldo, e desde 2019, então, na PUC do Paraná. E apesar de ser um curso assim, de origem católica, né, uma instituição católica, ela acolhe pessoas das mais variadas confessionalidades e até religiões. Então 40% do nosso estudantado hoje não são católicos, né, são assembleanos, por exemplo, como o Dr. Gandra, né, que se formou há pouco, parabéns para isso também. E não foi por isso que chamaram, então, um luterano, né, estrategicamente um luterano como eu, não, apesar de ser luterano, mas porque luteranos entenderam que contribui para com a amplitude do nosso programa. Muito bem, muito obrigado, professor Rudolf. É uma honra tê-lo aqui conosco, né, professor Rudolf e professor Jefferson. Eu até coloquei uma roupa assim, né, uma roupa especial, porque realmente essa transmissão aqui, não que as outras não tivessem importância, mas pela proximidade aí dos colegas. O professor Rudolf participou da minha banca de mestrado, né, sempre torceu muito pela gente. O professor Jefferson é um colega de caminhada, então, assim, eu falei, vou colocar a melhor roupa porque são amigos do coração e eu estou muito honrado de estar aqui com vocês. Bom, agora eu convido o professor Dr. Jefferson Zeferino para fazer, então, algumas considerações a respeito da sua trajetória acadêmica e de vida. Professor Jefferson, fica à vontade, meu querido. Obrigado, Gandra. Bom, eu sou o Jefferson Zeferino, venho de tradição luterana,
e toda a formação na área teológica, graduação em teologia na Faculdade Luterana de Teologia de São Bento do Sul. Não estudei na EST, infelizmente, mas quem sabe um dia a gente se aproxime mais ainda. Mestrado e doutorado na PUC Paraná e pós-doutorando também. E agora fazendo, então, nesses estudos de pós-doutorado com bolsa da CAPES também, onde eu integro, então, o programa de pós-graduação em teologia como professor colaborador. Então, mais um luterano dentro desse corpo docente que hoje está servindo, então, católicos, assembleianos, protestantes, inclusive pessoas de outras religiões. E se o Rudolf teve a honra de participar da banca de mestrado do Gandra, eu tive a honra de participar da banca de doutorado. Então, temos... E hoje o membro da banca é o Gandra, que nos ouve e assessora. Muito bom, professor Dr. Jefferson Zeferino, como eu disse, um amigo, e realmente esteve participando não só da minha banca final, mas na banca de qualificação, enfim, participou de todo o meu processo ali de doutorado na PUC do Paraná. De modo que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na live passada, quem dominou o cenário foram os sociólogos. Hoje, quem domina são os teólogos. Bom, dito isso, reafirmando, o tema de hoje é teologia pública e pentecostalismos. E nós combinamos nos bastidores que nós faremos a seguinte dinâmica, né? Primeiramente, nós vamos passar a palavra ao professor Rudolf von Siner, que vai fazer as suas colocações. Depois, então, o professor Jefferson. E, no final, nós vamos abrir para interação com os nossos participantes, os nossos convidados. Por isso, eu saliento que você tem toda a liberdade para fazer as suas perguntas, os seus questionamentos e também as suas considerações aqui embaixo nos comentários. Fique à vontade, pode interagir, porque vai ser algo assim excelente a interação com os nossos dois convidados. Bom, também gostaria de pedir que você possa compartilhar essa transmissão nas suas redes sociais, para que essa transmissão possa alcançar o maior número de pessoas possível. Bom, dito isso, sem mais delongas, porque o tempo aqui corre, nós vamos, então, passar a palavra ao professor Rudolf von Siner, que terá, então, todo esse espaço aí para apresentar as suas considerações. Nós vamos sair de cena neste momento e nós deixamos aí o professor Rudolf com total liberdade para fazer as suas colocações. Professor Rudolf, fique à vontade. Muito obrigado. Então, se poderia compartilhar também meu PowerPoint, está aí na tela, faz favor, para que as pessoas possam acompanhar. Exatamente, muito bem. Então, é isso que eu quero apresentar, um pouquinho introduzindo sobre teologia pública, e sobre pentecostalismos, então, que acho que apropriadamente consta no plural, ou seja, não há uma forma de pentecostalismo só, há vários grupos. A Assembleia de Deus é um dos de raiz, e se diz também pentecostalismo clássico, mas que em si está muito diversa, tem várias convenções, várias tendências dentro da própria Assembleia de Deus, que, portanto, também muitas vezes se chama Assembleias de Deus, também com sua configuração bastante baseada nas congregações, na comunidade concreta que se reúne. Então, eu quero apresentar 4 pontos. Primeiro, alguns desafios odiernos, o que é o campo da teologia pública, onde nós atuamos, é muito mais como um conceito específico, bem definido, é um campo de pesquisa, um campo de atuação, uma dimensão da própria teologia, e, portanto, eu sempre chamo de uma teologia pública, ou poderíamos aqui também utilizar o plural teologias públicas, mas a gente fala, então, de uma teologia pública, aquilo que a gente tenta fazer. Se aqui eu coloco o campo da teologia pública, é porque o campo, esse sim, tem uma certa coincidência entre as várias formas, assim, de abordagem da teologia pública. Depois vou falar sobre o que é o público, então, nessa esfera pública,
Depois a busca de um conceito de teologia pública, né? O que é então esse? É uma busca, mas é um conteúdo específico que a gente dá, e no caso meu, eu foco numa teologia da cidadania, e nessa trajetória eu fiz pesquisas, então, sobre documentos da Assembleia de Deus, das Assembleias de Deus, da CGADB, então, que podem ser interessantes, assim espero, para nosso público hoje. Então, aqui a gente vê que a imagem da igreja, ela é um tanto ambígua, né? Essas duas imagens eu achei na internet. Então, um diz, eu alugo, mas não eu alugo esse prédio, mas não para bar, nem para igreja, nem para cabaré. Ou seja, as três coisas que são bastante diversas entre si, né? Mas são tidos aparentemente como lugares onde se faz barulho, onde aparentemente tem confusão. Essa percepção dessa pessoa que quer alugar sua casa, seu prédio aqui. E do outro lado, aluga-se uma igreja evangélica completa, não sei exatamente o que quer dizer completa, se é com dizimista, se é com prédio, se é com pastor, né? O que faz ela completa, mas de qualquer forma até isso a gente acha na internet. Então a igreja, e mais ainda temos que dizer, a igreja evangélica muitas vezes tem um tom um pouco estranho, né? No espaço público, e a gente vai ver um pouquinho por que isso às vezes é assim e como também poderia ser diferente. Aqui nós temos presença pública mais evidente. Por um lado, ela pode ser bastante modesta, bastante de serviço, né? Aqui à esquerda, então, numa favela, onde estariam as pessoas nas favelas, especialmente, ou nas comunidades, como diz no Rio de Janeiro, se não existisse a igreja, né? E quem está lá mais atuante são as igrejas evangélicas hoje. Né? Então, uma vai dizer lá, Jesus salva, porém se confronta com o tráfico, né, ou com outros setores ali que dizem, nós mata, ou seja, essa constante tensão que tem nesse específico contexto. Aqui nós temos um projeto bastante ostentativo, né, o chamado Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, entre as igrejas chamadas de neopentecostais, né, porque já saem bastante do padrão do pentecostalismo clássico como da Assembleia de Deus. E aqui, então, é uma tendência católica, não muito longe disso aqui, que é o Santuário Mãe de Deus do padre Marcelo Rossi, muito conhecido por suas aparências na TV. Então, a presença pública das igrejas ela é evidente. Há, como vimos, projetos, por um lado, ostentivos, outros humildes. Há projetos de tomar conta, de ocupar o espaço, mas também projetos de testemunho e resistência, ou até de uma retirada do mundo. Existem comunidades, né, onde pessoas venderam tudo que tiveram, escreveram para seus pais, você não é mais meu pai, não é mais minha mãe, e eu vou lá junto com o líder da comunidade esperar a volta do Cristo, né, doando todo o meu patrimônio, todo o meu ser, então, a essa comunidade. A presença construtiva e destrutiva, aberta e fechada, dialogal e também agressiva. Então, qual é uma presença pertinente do ponto de vista da teologia? Ou seja, uma teologia pública, de modo especial, mas toda a teologia, de certa forma, ela reflete sobre como as igrejas estão, de fato, presentes na sociedade, no espaço público, mas não só descrevem ou analisam isso, mas também refletem sobre a pertinência dessa forma de presença. Ou seja, nós estamos seguindo realmente o evangelho, a proclamação, a mensagem do Cristo, ou a nossa própria mensagem, ou a mensagem de algumas lideranças, né, que querem adquirir poder no espaço público. Então, essas questões a gente tem que se fazer a partir do evangelho, a partir dessa palavra de Deus testemunhada na Escritura. Há necessidade, assim eu diria, de uma postura ao mesmo tempo de ousadia, né, que em grego é paresia, aquilo que o próprio Jesus, por exemplo, em João 18, 20, praticou diante do Sinédrio, né, do Conselho, então, dos judeus, para dizer, bom, eu sempre disse tudo em aberto, né, e a paresia, ela é uma forma de dizer coisa aberta, mesmo com risco para a próxima vida, né? Então, a palavra profética, a palavra denunciadora e, portanto, mal vista, ao mesmo tempo que é necessário também a humildade que também Jesus praticou, que se humilhou, né, se despojou do seu poder divino ao se tornar humano, como nos conta a carta aos Filipenses, no capítulo 2. Então, após essa breve introdução, o que é então o público na esfera pública?
Tradicionalmente, desde os gregos, se distinguia entre aquilo que é público, aquilo que tem a ver com a polis, ou seja, a cidade, mas isso incluía as terras, então, ao redor da cidade, né, da qual ela tirou sua vivência também, né? E, por outro lado, o espaço privado, que era o oikos. Na polis, pelo menos de Atenas, regia a eclesia, interessantemente, que é a palavra que depois vai ser usada para designar igreja, né? Mas naquele momento, designava uma assembleia política, que era de todos os homens livres, inatos daquele lugar. O próprio Aristóteles era estrangeiro, não podia votar na assembleia. Mulheres não votaram, crianças não votaram, e servos, escravos não votaram. Mas os outros, então, faziam essa assembleia, essa chamada eclesia, e eles decidiram sobre tudo que tinha a ver com o conjunto, né? Já o privado era sob liderança, então, do pater familias, ou seja, do chefe de família, que é, em geral, o homem, né? Então, que era dono da sua esposa, dos seus filhos, dos seus escravos, dos seus animais e das suas terras. E aí ele era soberano, né? Hoje, naturalmente, nós relacionamos isso de outra forma, mudou muito de lá para cá, mas ainda existe essa distinção entre aquilo que é público, que é o que é de todos, o que, como dizia Immanuel Kant, né, no século XVIII, o que precisa ser conhecido, não pode ser algo secreto, portanto, precisa ser conhecido de todos, e o que exige prestação de contas, ou seja, a pessoa na liderança da política, seja em qual âmbito for, né, ela presta contas da sua ação ao conjunto da sociedade que a colocou no lugar onde ela está. Já no privado, está alocado aquilo que é da pessoa ou da família, aquilo que precisa ser protegido contra a ingerência de fora, a propriedade, e a propriedade não são só os bens, os posses, segundo John Locke, por exemplo, do século XVII, mas também a própria vida, né? Essa é a minha primeira coisa que é minha vida, minha liberdade, e aí também os meus bens, as minhas posses. Então, a intimidade também da família precisa ser protegida, e isso foi um alcance, uma conquista da modernidade. E, no fim, aquilo que é espaço de liberdade. Então, o que eu faço com o meu dinheiro, eu presto contas à minha família, de certa forma, eu tenho a responsabilidade para ela, mas não a qualquer outro, né? Eu tenho soberania sobre isso, desde que eu pague minhas dívidas, evidentemente. O filósofo político alemão Jürgen Habermas é um importante representante, então, do pensamento sobre aquilo que é esfera pública, e a esfera pública é diferente de uma monarquia, por exemplo, no sentido medieval, porque ali a sociedade é uma pirâmide, né? Onde, então, o soberano, o monarca, estava em cima, e ele otorgava o direito de ser, de existir, de viver a todas que estavam dependentes deles, que eram súditos, né? Isso, nas revoluções americana e francesa no século XVIII, muda de cima para baixo, então o soberano agora é o povo, né? E elege suas representantes. Porém, mais tarde, além do Estado, do governo, da administração e da sociedade como um todo, começa a existir aquilo que se denomina, então, a esfera pública, que é lá onde se discute as coisas, né? Aquilo que tem a ver com a vida. O mundo da vida, aqui embaixo, é o nosso cotidiano, a escola, o trabalho, a família, o lazer, né? E de lá surgem demandas, coisas que a gente precisa, coisas que a gente quer transmitir para o sistema político, que é a administração, o governo, enfim. E no meio, portanto, a esfera pública como caixa de ressonância, especialmente aquelas organizações, ONGs, movimentos, etc., que a gente chama de sociedade civil. E as igrejas também estão nessa esfera pública, como parte da sociedade civil. Então, hoje não temos mais igreja e Estado, mas nós temos Estado e liberdade religiosa, nós temos Estado e religiões ou comunidades religiosas, né, que fazem parte de uma sociedade civil como outras associações e organizações. Então, dentro disso, o que é essa busca de um conceito de teologia pública? Eu diria, hoje nós temos 4, ou talvez teria que refinar isso já, mas quando eu fiz minhas pesquisas, uns anos atrás, eu focava em 4 tendências, né, que eu via no Brasil na discussão sobre uma teologia pública. Primeiro, sobre a cidadania acadêmica da teologia, que é uma linha especialmente católica, porque os católicos têm as PUCs, né, as Pontifícias Universidades Católicas, que são importantes
e poderosas instituições em termos de produção de pesquisa, ensino, enfim, né, como também a PUC do Paraná. Então, lá se reflete principalmente sobre o que a teologia, como a fazer acadêmico, tem a ver com as outras ciências com qual ela discute. Uma segunda tendência é um resgate da tradição liberal, e liberal aqui quer dizer que ressalta a liberdade. Tá? Então, não é algo que é um desvio do evangelho, mas aquilo que quer insistir naquilo que é central no evangelho, que é a liberdade, nesse sentido liberal. Tá? E libertadora também do cristianismo frente a fundamentalismos e neopuritanismo, ou seja, quando o evangelho que quer libertar, né, se torna um aprisionamento, um legalismo. O terceiro é uma procura de diálogo com autores contemporâneos sobre a presença da religião e da teologia na esfera pública, como, por exemplo, faz o colega Júlio Zavatiero, né, que dirige o mestrado profissional na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. E, no final, aquilo que eu mesmo e o colega Jefferson Zeferino também fazemos, que é uma reflexão sobre contribuições cristãs para a cidadania, ou seja, para o bem comum. Portanto, uma teologia pública, como eu a entendo, ela quer refletir sobre a presença e o papel das igrejas, de todas as igrejas, e da própria teologia no espaço público. Ela quer analisar a pertinência das diversas formas de tal presença. Ela quer servir como interlocutora na interface com outras áreas de saber, o poder público, a sociedade civil, as próprias igrejas. Ou seja, uma teologia pública está sempre em diálogo na academia, na sociedade, com outras igrejas, né? Porque o evangelho nos interpela a darmos nossa contribuição no dia a dia da sociedade. Sempre o serviço, a diaconia de Jesus e também da igreja foi virada não apenas para o público interno, mas para a sociedade como um todo, para todos que dela precisam, né? E essa é uma herança muito importante, muito forte, portanto, também cabe aqui mencionar. E procurar praticar como Jesus aparecia e a Kenosis, como eu já mencionei. Aí eu faço um pouquinho de divulgação, né? Esse livro aqui que está disponível, então, para compra, Teologia Pública num Estado Laico, que é uma coletânea de algumas reflexões que eu ainda fiz enquanto era professor da EST, mas que eu acho que são interessantes, que tem esses capítulos aqui, então, divididos entre a teologia no mundo e o mundo na teologia. Ou seja, o que nós temos a ver com, qual é a nossa presença no conjunto das instituições do mundo, por assim dizer, né? E, por outro lado, o que o mundo tem a ver na própria teologia, porque mundo, século, é uma terminologia da teologia, da igreja, da religião, porque os cristãos são colocados no mundo, não são do mundo, mas estão no mundo, né? Portanto, é nosso lugar nato de atuação. E aqui, no final, uma teologia da cidadania, daí vou ser bastante breve, para não tirar tempo demais, mas quero falar um pouquinho sobre a inserção das Assembleias de Deus lá, né? Aqui eu cito, então, essa instrução que Deus dá aos exilados na Babilônia, em Jeremias 29, 7, onde diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Então, apesar de serem exilados, longe do templo, longe da sua terra, e, portanto, numa situação adversa, não é para fazer um discurso de ódio, não é para fazer algo agressivo, mas orar pela comunidade lá onde está, inclusive por aqueles que por ela respondem. Porque na sua paz, na paz do conjunto do lugar onde você se encontra, vós tereis paz, assim diz Jeremias. Portanto, se trata de zelar pela ética no espaço público, que não é tarefa apenas do governo e da administração pública, mas de todo cidadão e toda cidadã, né? O que fica visível de como a gente se trata em sociedade é parte de qualquer cidadão e qualquer cidadã, né? O que nós fazemos faz muita diferença. Depois da sociedade civil, então, inclusive as igrejas e suas organizações, das instituições de ensino, faculdades, universidades, e das empresas, que também têm uma responsabilidade social corporativa para dentro, como ela trata seus funcionários, e também para fora, como ela vive no conjunto da sociedade.
Então, é uma tarefa também para as empresas, especialmente do país no Brasil, de levar em conta a sua contribuição para o conjunto da sociedade, não apenas pelo seu produto, mas também pelo uso do seu lucro, por exemplo, né, com o qual ela pode contribuir para o bem-estar de muitas pessoas. Como, então, as igrejas contribuem para a cidadania? Pelo debate direto com o governo e suas repartições, pela participação na sociedade civil, servindo como escolas de cidadania ao fomentar o pensamento democrático e participativo, tanto dentro dela própria, quanto, então, quando ela ensina como atuar no Estado. Então, é importante ter uma igreja participativa, como a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, no seu início foram, né? Talvez não sejam mais tanto hoje, já vou falar o que significa, né? E pelo treinamento acadêmico, que pode ser em várias formas. As Assembleias de Deus, então, pelo que eu apurei nas minhas pesquisas de vários anos, prega, por um lado, obediência ao Estado, né? Citando Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, mas também Atos, capítulo 5, versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, há uma restrição. Isso tirei de um site da Assembleia, que hoje já não existe mais dessa forma, mas que durante minhas pesquisas, que foram de até 2009, né, principalmente, então na década anterior, estas renderam, então, essas informações a partir do site que na época existia. Agora, era uma ideia bastante difundida, que vocês devem lembrar também, que estão nos assistindo, crente não se mete na política. Isso eles diziam, né? A política é algo do mundo, é algo de fora de nós. Mas isso mudou com a Constituinte de 1986 e 87, que então confeccionou a Constituição Federal de 1988. Lá, então, cada vez mais pessoas também do mundo pentecostal começaram a participar da política, e aí, então, o novo slogan se tornou irmão vota para irmão. Nem sempre faz, mas há indicações que deveria, às vezes, né, candidatos são anunciados como sendo de apoio da igreja. Desde a Constituinte, então, há essa presença política evidente. Agora, ao mesmo tempo, há pouco discurso explícito sobre cidadania, embora exista um projeto Cidadania AD, Assembleias de Deus Brasil, existe com esse nome, né? Mas, no mais, nos materiais, a gente pouca discussão sobre esse termo, porém, isso quero reenfatizar muito, há uma difusão de um sentido de dignidade e cidadania das pessoas. Se a pessoa crente é portadora do Espírito Santo e, a partir disso, se torna uma pessoa decente, ela mudou e ela adquiriu uma autoestima, ela adquiriu um autorrespeito que muitas vezes ela não tinha por causa de sua pobreza, por causa de falta de educação, por causa de falta de um grande renome, falta de recursos, né? Então, isso é muito, muito importante. Há na Assembleia de Deus uma eficácia na ressocialização e tratamento de prisioneiros e pessoas dependentes de drogas ou álcool. E temas, isso sim, um aluno meu de mestrado, ministro da Assembleia de Deus e também procurador da República, procurador federal, perdão, ele trabalha aqui a ocorrência no material para a Escola Bíblica Dominical, que muito mais do que talvez a gente esperaria, fala de ética, de mordomia cristã, da necessidade de cuidar do nosso meio ambiente, da ecologia. Portanto, são todos temas que têm a ver com cidadania. Nas minhas pesquisas, eu foquei na Igreja Católica, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, onde hoje sou pastor, e as Assembleias de Deus. E a gente vê aqui que, em relação à cidadania, há um forte discurso, uma forte prática na Igreja Católica. Na ISLB há um discurso forte, porém uma prática mais moderada, e na Assembleia de Deus pouco discurso, porém uma forte prática, como acabei de dizer. E é interessante que nos textos, então, os católicos falam mais de direitos e da conquista de direitos, os luteranos falam direitos e deveres, e a Assembleia fala praticamente só de deveres e não de direitos. Interessante isso. Talvez vocês podem me dizer por que isso é assim.
Na sociedade civil, há uma forte participação da Igreja Católica, uma moderada da ISLB e uma fraca, porém crescente, por parte das Assembleias de Deus. Não só em termos da Igreja em si, mas de ONGs, de organizações ligadas às Assembleias de Deus, que às vezes não participam tanto junto com outras nessas lutas no espaço público. Né? Por isso, digo aqui fraca, mas ela está crescente. A influência política, ela tradicionalmente é forte na Igreja Católica, mas está sendo perdida aos poucos. Na ISLB, ela é mais indireta, por participação em conselhos e organizações da sociedade civil, pouco na política formal. E nas Assembleias de Deus, há os representantes na Frente Parlamentar Evangélica, mas também em outros recintos. Né? Então, não há um partido assembleano, há vários partidos onde tem mais assembleanos do que em outros, mas todos os partidos têm assembleanos. Né? E a Frente Parlamentar justamente existe para articular esses nos vários partidos. E nós vemos, então, que há uma participação leiga forte na Igreja Católica, apesar de ter uma hierarquia, né, bastante claramente estabelecida. A ISLB é uma igreja tradicionalmente mais de democracia de base, das comunidades, né, junto com seu pastor. E na Assembleia de Deus, interessantemente, ela começa historicamente, com uma comunidade muito participativa, muito democrática, e se torna cada vez mais hierárquica. Interessante isso. Então, a democratização do espírito conflita, até certo ponto, com a autoridade estabelecida na igreja. Talvez vocês também me conseguem dizer mais sobre isso na discussão. Então, já estamos chegando no final, depois vem só as referências. Ainda dizer que a teologia, né, então, nas Assembleias de Deus, ela é ainda incipiente quanto à produção própria, mas pessoas como o Dr. Gandra, né, e outros têm, então, cada vez mais contribuído a partir da situação brasileira com literatura de reflexão sobre a postura da Assembleia de Deus, também em relação à sociedade, à ética, à cidadania. Então, isso é muito bom ver, e parabenizo a todos, né, que fazem esse trabalho e trazem essa importantíssima reflexão de volta para as comunidades das Assembleias de Deus, então, para fortalecê-las na atuação que já tem, para melhorar, talvez, né, a compreensão do mundo ao redor, que mudou também, né, desde 1911, quando, então, as primeiras comunidades, que depois vai se chamar Assembleias de Deus, nascem lá em Belém do Pará. O mundo mudou muito de lá para cá. Então, isso tem que ser pensado, né, isso tem que ser visto e analisado, e isso contribui para a reflexão teológica. Então, o que Deus quer de nós hoje nesse mundo? Essa é a questão que tem que ser feita, e ela tem que ser feita em cada momento, em cada tempo, de forma nova. Então, aqui, algumas referências. Com isso, encerro minha fala. Agradeço muito pela atenção e estou à disposição depois para uma pequena discussão e perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rudolf von Sinner, pela brilhante exposição. O professor Rudolf é conhecido pela sua modéstia, então eu gostaria de pedir permissão a ele para informar a todos que o professor Rudolf é responsável, né, é o presidente da Rede Global de Teologia Pública, e o professor Jefferson Zeferino é um dos seus vice-presidentes. Então, gostaria de pedir permissão para informar, né, a todos, né, digamos, essa importante participação no debate global. Né? Aí está o link, né, eu fiz questão de colocar o link, para quem desejar acessar toda a produção, toda a reflexão em torno da teologia pública a nível mundial, aí está o link para que você possa acessar. Professor Rudolf, muito obrigado. Agora, então, nós vamos ouvir o professor... Posso rapidinho só fazer uma complementação, Valdinei? Então, primeiro, existe um site brasileiro também, né, que chama teologiapublica.net, né, que tem notícias, inclusive tem um link para esse site aqui, mas tem materiais, aquele site é inglês, né, mas o site nosso, teologiapublica.net, então, um site do nosso grupo de pesquisa, que é em português. E a segunda é que a próxima reunião dessa rede de teologia pública
vai ser em Curitiba, na PUC, de 3 a 6 de outubro do ano que vem. Então, desde já, um convite, então, para quem quiser se integrar, vai ser tanto em inglês quanto em português. Então, não se sentem intimidados por causa da língua, vai ter possibilidade também de apresentar trabalhos e reflexões em português. Olha aí que notícia maravilhosa. Muito obrigado, professor Rudolf. E agora, então, vamos passar a palavra, né, depois dessa excelente exposição, vamos passar a palavra, então, ao querido professor Jefferson Zeferino. Professor Dr. Jefferson Zeferino, a palavra está contigo. Nós saímos de cena e deixamos, então, a exclusividade da tela ao professor Jefferson. Fica à vontade, professor. Obrigado, Gandra. Muito obrigado, Rudolf, também, pela excelente apresentação, que coloca bases muito interessantes a partir das quais nós já podemos dialogar bastante. Bom, o que eu pretendo trabalhar com vocês hoje é um recorte, um resumo, digamos assim, de um texto que já foi publicado, em coautoria com o meu amigo e colega também, Rodrigo de Andrade, doutor em teologia, também com formação na área de políticas públicas. A gente publicou um texto chamado A Tradução Fundamentalista, Equivalências Hermenêuticas entre Teologias Exclusivistas e Modelos Democráticos Elitistas. Saiu em 2020 na revista Horizonte da PUC de Minas Gerais. Eu trago aqui um resumo desse texto e vou me ater às minhas anotações também para ficar dentro do tempo e ser mais conciso também na abordagem. Digo também que o texto ele não está focado especificamente no pentecostalismo, nos pentecostalismos ou nos neopentecostalismos, mas são um ingrediente que faz parte desse todo que foi investigado dentro dessa nossa pesquisa. A nossa premissa, então, ela é a compreensão de que, entre as traduções teológicas presentes no espaço público, destaca-se aquela que acontece entre modelos democráticos elitistas e os discursos teológicos exclusivistas. A simbiose entre eles é possibilitada por meio de pontos de contato, equivalências e identificações. O que se diz de um Deus soberano e imperial de um lado, por exemplo, reverbera positivamente do outro. Não apenas em virtude dos agentes bilíngues, mas de valores comuns traduzíveis a contento de um lado ao outro. Percebe-se aí a disposição de se abrir mão de uma tradução perfeita, o que implicaria numa perspectiva exclusivista na transformação do outro no mesmo, permitindo uma comunhão de conveniência e conivência entre evangélicos e católicos, de dialetos distintos dentro da mesma família linguística no contexto de um espaço público democrático, em processo de transformação à sua imagem e semelhança. Colocada essa premissa, a gente parte, então, para aquilo que a gente está entendendo como tradução. A tradução é um tema da filosofia de Paul Ricoeur. Nos interessando aqui a apreciação desse conceito para a teologia pública. E aí nós nos baseamos, sobretudo, no estudo de Jacob Dreyer. Esse teólogo sul-africano, ao seguir a metáfora entre religião e idioma proposta por Ricoeur, evidencia a necessidade de uma tradução intralinguística e de uma tradução interlinguística. Em ambos os casos, se faz necessária uma hermenêutica intercontextual. No primeiro, porque se lidam com tradições e textos sagrados de contextos diferentes daquele do leitor. No segundo, porque além da diversidade de contextos, também se possui o desafio do pluralismo religioso e de uma sociedade secular. Isto posto, Dreyer percebe que uma maneira de pensar a tradução é justamente analisar os casos concretos em que essas traduções já acontecem, verificando onde e como a mensagem cristã já é traduzida para dentro do espaço público. Trata-se do estudo da religião vivida no mundo da vida. Por exemplo, como pais colocam seus valores numa reunião de escola com pessoas de outras religiões. Ou mesmo, como que um cristão traduz sua fé no ambiente de trabalho plural. Nesses espaços, de modo prático, já se executam traduções da fé cristã para uma linguagem pública.
Com base em Riquet, Dreyer percebe a possibilidade de tratar da tradução também no nível das relações intersubjetivas, entre identidade e alteridade, o eu e o outro, no trabalho de transferir significados de um contexto para o outro. Assim, com esse pano de fundo riqueriano, o autor destaca 5 aspectos como ponto de partida para a tradução interlinguística de uma teologia pública. O primeiro ponto compreende que a tradução ela é possível, ela só existe em virtude da diversidade de idiomas, ou ainda de religiões, sendo necessário reconhecer e respeitar essa diversidade. Segundo ponto, a ênfase está nas traduções concretas e não numa discussão especulativa acerca da possibilidade da tradução e de uma linguagem comum. Julga-se, isto sim, a fidelidade que uma tradução mantém a um determinado entendimento da mensagem cristã. Um terceiro ponto, faz parte do trabalho de luto, aqui, aurindo de Riquet, a ideia de um trabalho de luto necessário para dentro do exercício da tradução. E o que significa esse trabalho de luto? Significa abrir mão, deixar ir, compreender que há algo que se perde, e então, com isso, se abre mão da ilusão de uma tradução perfeita da mensagem cristã, e assim se reconhecem as várias formas que essa tradução pode tomar. Um quarto ponto, a vontade de ser uma testemunha cristã no mundo, um desejo de traduzir, deve ser equilibrado com a abertura ao outro, ouvindo, respeitando e aprendendo com ele. Pensa-se aqui numa hospitalidade linguística como hospitalidade intercultural. Quinto ponto, e último, elencado por Dreyer a partir de Riquet, o trabalho da tradução requer disposição para superar preconceitos e, inclusive, arriscar o encontro com o outro, aceitando a imperfeição de sua própria tradução. Ou ainda, do seu próprio mundo de significação, ou de sua própria teologia, digamos assim. A tese de Dreyer é que toda teologia contextual requer a tradução da mensagem cristã para o espaço público com que dialoga. Assim, ao indicar o caminho da análise das traduções concretas da fé cristã para o espaço público, Dreyer nos leva a questionar acerca da possibilidade de se pensar a tradução também por meio do polo exclusivista. Na visão de Dreyer, existem casos, como nos fundamentalismos, onde não apenas o aspecto contextual da teologia é negligenciado, como o esforço de tradução é visto como desnecessário. Não há vontade de diálogo, mas de imposição monológica da verdade. A tradução pressupõe um diálogo e a disposição de ouvir o outro. No entanto, não nos parece o caso de nomear perspectivas exclusivistas como totalmente incapazes de tradução, mas, por meio da detecção das traduções concretas, tentar entender que tipo de traduções elas produzem. Assim, importa analisar a tradução da mensagem cristã que toma forma em preconceitos e violências nomeadas, por exemplo, de valores cristãos. Isto é, a tradução ética parece uma via profícua de acesso à epistemologia fundante de determinado discurso. Colocadas essas reflexões de fundo, adiante nos ocupamos da análise da tradução existente entre modelos democráticos elitistas e modelos teológicos exclusivistas. O primeiro ponto a tomar é o contexto da crise de representação numa democracia representativa. A crise representativa coloca em xeque a própria democracia, pois o sistema cai em descrédito quando seu método falha no cumprimento das promessas de maior liberdade, igualdade e bem comum preconizadas pela democracia moderna.
Isso torna a sociedade vulnerável a discursos de perfil populista ou mesmo messiânico, que se valem da frustração popular com a política para estabelecer vínculos emocionais com a população e tendem a fragilizar ainda mais a democracia, pois costumam adotar posturas autoritárias e práticas de controle que interferem na vida privada dos cidadãos. Esse cenário de declínio democrático tem provocado a ascensão de uma zona cinzenta entre democracias deficitárias e regimes híbridos, como mostram índices que medem a consolidação democrática em diferentes países, como a Freedom House e o The Economist Intelligence Unit. São dois índices que vão medindo justamente o quanto que um país é democrático. Existem vários critérios para tentar chegar numa nota, e aí percebendo em que ponto de uma escala de democracia se pode colocar aquele país. No caso do Brasil, essas pesquisas revelam um retrocesso democrático na última década. O ambiente democrático foi atingido na passagem de 2014 para 2015, quando o país passou a sofrer os impactos da crise financeira internacional e assistiu ao início de uma grave crise política originada nas eleições presidenciais de 2014. Após uma disputa eleitoral acirrada e marcada por acusações de corrupção no primeiro governo de Dilma Rousseff, o candidato derrotado, Aécio Neves, pediu a auditoria do pleito e colocou em dúvida o resultado das urnas. Questionar a legitimidade das urnas, portanto, não é uma novidade do nosso tempo, do tempo bastante atual que vivemos. Esse movimento chegou em 2018 a destituí-la de seu cargo por meio do impedimento. Entretanto, os esforços do agora deputado federal mineiro se somaram ao capital eleitoral colhido pelo representante da extrema-direita, Jair Bolsonaro, eleito presidente em 2018. Dentro desse contexto de declínio democrático, portanto, é bom notar que boa parte dos países latino-americanos que se encontram nessa zona cinzenta de democracias deficitárias e regimes híbridos, como esses índices democráticos classificam, eles acabaram apresentando nos últimos anos também algum tipo de radicalização religiosa na esfera pública. No Brasil, a forte presença de discursos religiosos no campo político ficou notória durante o processo de votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, transmitida ao vivo pela TV aberta. Muitos acompanharam aquela sessão e ficaram bastante impressionados com todos os motivos apresentados pelos deputados em relação ao seu voto. Pouquíssimos deles fazendo referência, de fato, ao que estava sendo julgado. Vários deputados proferiram o nome de Deus e evocaram os valores da família tradicional para justificar o voto pela deposição da chefe do Poder Executivo. Esse movimento se sacramentou na candidatura e posterior vitória de Bolsonaro em 2018, que adotou como lema político e nome de sua coligação, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ronaldo de Almeida, comentando esse cenário, percebe a importância dos evangélicos naquela campanha eleitoral, bem como destaca na narrativa de Bolsonaro uma linguagem própria para se comunicar com tal público. Cito: narrou a facada que sofreu sob a forma de um testemunho evangélico. Seu pronunciamento como presidente eleito foi precedido por uma típica oração evangélica. Fim de citação. O cenário político atual, portanto, demonstra que as tendências teocráticas já não podem ser consideradas teorias da conspiração ou mera figura de linguagem. Já não se trata mais de mero posicionamento contra o aborto, o casamento gay e a legalização das drogas. Agora, o que está em jogo é um verdadeiro projeto de poder. As características de defesa da moral cristã
da fé e da prosperidade podem ser recebidas, ou mesmo traduzidas, de maneira bastante confortável para um público católico alinhado com os princípios da tradição, família, propriedade e neocristandade. Esse modelo teológico exclusivista, que adota uma postura apologista diante das mudanças da modernidade, tem voltado com força no catolicismo, acompanhado de muito dinheiro, poder e visibilidade, além de uma postura triunfalista que reivindica a defesa da fé, da ortodoxia, da moral cristã e da tradição. É justamente essa corrente tradicionalista que tem se unido ao fundamentalismo evangélico, formando uma espécie de ecumenismo teocrático de conflito. Juntos, grupos católicos e evangélicos colocam em curso uma espécie de neocristandade que condena a secularização e evoca a suplantação do projeto da modernidade. O medo do pluralismo e do outro como distinto de mim levam a uma postura de enrijecimento institucional e identitário com apelo apologista e dogmatista, pautadas, não por último, numa leitura literalista da tradição bíblica. Antônio Spadaro e Marcelo Figueroa, num texto de 2017, o primeiro jesuíta e o segundo pastor presbiteriano, destacam 3 características do atual fenômeno teopolítico fundamentalista cristão, a saber, o maniqueísmo político, a luta do bem contra o mal, e aí já vai se percebendo o que vai sendo constituído, interpretado como bem, e aquilo que vai sendo interpretado como mal, a teologia da prosperidade e a defesa da liberdade religiosa. Nesse aspecto da liberdade religiosa, é interessante notar como que, recentemente, vários projetos de lei têm sido levantados, justamente fazendo recurso à questão da liberdade religiosa, e tem como proponentes, muitas vezes, pastores pentecostais ou ainda pessoas ligadas ao neopentecostalismo, ou então a partidos que possuem ligação clara ao neopentecostalismo, que faz levantar a questão sobre o interesse desses grupos e dessas pessoas com o discurso de liberdade religiosa, que dentro de uma interpretação possível é justamente a preocupação com que seus discursos com preconceito ou ainda contra determinados grupos sociais possam ser vistos antes como liberdade religiosa do que propriamente como crimes. Dentro disso, continuando, vamos percebendo que evangélicos e católicos, adeptos dessa tendência teocrática ou teonômica, e produtores de uma teologia política de legitimação do poder instituído, condenam o diálogo ecumênico tradicional. Entretanto, em virtude de suas equivalências em aspectos morais, e ainda seletivamente também confluências hermenêutico-teológicas, acontece uma aproximação, diríamos aqui uma tradução, que está ocupando cada vez mais espaço na esfera política. Para este ecumenismo do ódio, como nominam Spadaro e Figueroa, cito, a intolerância é marca celestial de purismo, o reducionismo é metodologia exegética e o ultraliteralismo é a chave hermenêutica. Fim de citação. Percebe-se assim que contextos de regime híbrido e de democracia deficitária, aquela zona cinzenta identificada por índices de consolidação democrática, parecem ser propícios ao avanço das pautas de grupos políticos que possuem em sua fundamentação modelos teológicos exclusivistas, autoritários e de prosperidade. Elemento esse de prosperidade que dialoga com o sequestro do espaço democrático por meio de uma economia de mercado. É nesse sentido que fé cristã e democracias elitistas se encontram num jogo de convergências pragmáticas.
A modo de conclusão, então, percebemos que as traduções com as quais nos ocupamos aqui são aquelas que acontecem por grupos religiosos de escopo exclusivista autoritário, que imprimem na esfera política suas agendas privadas. Nesse sentido, pode-se falar de uma tradução moral da fé cristã, que defende a família por meio do combate ao que denominam de ideologia de gênero, assume pautas punitivistas como a diminuição da maioridade penal e ainda a questão do apoio ao armamento, algo evidenciado mais recentemente, bem como promove iniciativas de diminuição do poder estatal em favorecimento do mercado. Para utilizar a distinção de hermenêuticas indicadas por Dreyer, pode-se dizer, então, que existe aqui uma tradução intralinguística da fé cristã para o espaço público. Mais especificamente, de uma perspectiva exclusivista e de caráter teológico de prosperidade e autoritário, com o espaço público dominado por um sistema de mercado que instrumentaliza o ambiente democrático desde uma lógica elitista. A tradução intralinguística, por sua vez, tem lugar dentro do campo cristão. É aí que grupos evangélicos e católicos de sustentação do poder hegemônico se reconhecem. Se poderia, inclusive, levar adiante essa questão e mostrar que outras formas de compreensão da fé cristã e outros modos de ser cristão no espaço público podem estar pautados numa certa compreensão da fé, numa certa relação com a divindade, compreensão da divindade dentro do espaço público, que muito dificilmente esse Deus poderia ser identificado com o Deus desses grupos hegemônicos, ou ainda esse Deus desses grupos autoritários pouco tem a ver com o Deus de grupos que se engajam, por exemplo, pela libertação das pessoas que mais sofrem. Com isso, nós vamos percebendo que o elemento da tradução pode ser utilizado como ferramenta para compreender diferentes movimentações teológicos-políticas. Até aqui a minha reflexão. Obrigado. Muito bem, estamos de volta. Professor Jefferson Zeferino fez a sua brilhante exposição. E agora, então, nós vamos convidar também o professor Rudolf, justamente para que nós possamos abrir este momento de interação com os participantes. Gostaria de parabenizar tanto o professor Jefferson como o professor Rudolf pelos excelentes esclarecimentos, né, a forma clara com que apresentaram as suas colocações. Né? Então, gostaria de sinalizar que estão abertas aí as possibilidades para que todos possam interagir com os convidados por intermédio ali dos comentários. Nós vamos iniciar agora, então, né, um momento de perguntas e respostas. Lembrando que eu coloquei ali nos comentários os sites, né, tanto o site da Teologia Pública aqui nacional, quanto também o site da Rede Global de Teologia Pública. Esses dois sites estão nos comentários e vocês poderão, né, acessar essas duas ferramentas de análise e também de contribuição da teologia pública. Eu gostaria, professores, de iniciar com uma pergunta, né, e depois eu abro ali para os participantes. A pergunta que eu faço é o seguinte: de que modo os fundamentalismos religiosos contemporâneos, eu sei que esse termo fundamentalismos é bastante elástico, mas enfim, de que modo os fundamentalismos religiosos contemporâneos interditam uma presença pública da religião, em particular na esfera da democracia representativa? Eu gostaria de lançar essa primeira pergunta para que os nossos participantes possam, então, estabelecer conexão com vocês. Então, fica aí essa pergunta. Professor Rudolf, depois o professor Jefferson, ou o professor Jefferson, depois o professor Rudolf. Fiquem à vontade, por favor. Vai você, Jefferson. Eu já falei primeiro 2, 3 vezes, depois eu entro também. Obrigado, Rudolf. Muito obrigado pela pergunta, Gandra. Bom, a questão dos fundamentalismos realmente ela é
fundamental hoje, né? Não à toa que o termo já nos leva a isso. O que são esses fundamentos, né? E a questão da tradução justamente nos leva a questionar essa relação também entre ética e esses fundamentos que estão sendo colocados em andamento. E nos surpreende, por exemplo, que uma volta aos fundamentos dentro de uma tradição cristã, ela acabe se transformando numa presença tão agressiva no espaço público. Sendo que, partindo da mesma tradição cristã, eu olharia para fundamentos aí e descobriria uma fonte de amor, uma fonte de cuidado, uma fonte de graça na tradição cristã, tendo como ponto de partida a própria pessoa de Jesus de Nazaré. Mas parece que Jesus vai perdendo espaço quando ele é transformado quando ele vai sendo transformado numa fórmula doutrinária. E aí, justamente, vale mais o Cristo imperial, que dá sustentação ao poder hegemônico e a continuação das formas de controle, do que propriamente aquele Jesus histórico que coloca em xeque o domínio do poder religioso e político. Com isso, eu diria que uma primeira tarefa de teólogos é justamente ir mapeando, detectando como que esses discursos teológicos estão presentes no espaço público. E aí me parece interessante, dentro daquilo que eu venho tentando desenvolver como teologia pública, que está muito próximo daquilo que o Rudolf desenvolve também, é justamente uma dupla movimentação, um momento crítico-analítico e um momento crítico-propositivo. Nesse momento crítico-analítico, portanto, a gente vai olhar para a realidade, vai perceber como que os grupos religiosos estão presentes nesse espaço, quais são as teologias que eles estão produzindo e quais são os efeitos dessas teologias. E a partir daí, no momento crítico propositivo, eu posso me colocar em diálogo com esses discursos teológicos, questionando elementos a partir dessa mesma base teológica que nós compartilhamos, pensamos a partir do cristianismo. E vai um pouco dentro disso que eu tentei colocar nessa primeira parte da resposta, justamente, do quanto me surpreende que uma postura cristã no espaço público seja tão violenta, agressiva, excludente, como essa que é baseada em discursos fundamentalistas. Muito bom. Professor Rudolf, está com a palavra. Então, eu diria, a gente pode entender fundamentalismo de dois modos, embora eles não sejam necessariamente descolados, né, mas num sentido mais material histórico, né, o fundamentalismo, ele surge no início do século passado, fundamentalismo cristão, que se denomina assim, né, como um conjunto de doutrinas que se deve manter contra o que se entendia ser liberalismo na época. Então, uma reação de defesa, por um lado, mas que acabou engessando a concepção da própria teologia, ou seja, tecnicamente o fundamentalismo diz acreditar na inerrância da Escritura. Porém, eu sempre brinco, e é verdade, os fundamentalistas não leem a Bíblia. Porque aquilo que eles dizem, a Bíblia dizer, não é que a Bíblia diz, né? Então, por exemplo, pequenas coisas, né? Lá em Romanos 16, Paulo cumprimenta uma lista de pessoas, várias delas mulheres. Aí ele fala da Febe, né? E diz que ela é diáconos, inclusive com a palavra masculina, ou seja, um diácono, né? Não uma diaconisa, um diácono, uma diaconá, talvez a gente poderia adaptar, né? E próstatis, uma liderança da igreja. E o que faz? Almeida traduz primeiro como servidora da igreja e depois como protetor. Simplesmente subtrai a liderança que essa mulher tinha. Um pouco adiante, se fala que Andrônicos e Júnia eram grandes entre os apóstolos. E por achar os leitores e tradutores, né, o Jefferson falou bem da tradução, né,
da questão da tradução, e na questão da tradução também bíblica, muitas vezes, com direito, a gente fala tradutor, traidor, né? Claro, tem um outro lado, que é a interpretação que é necessária, como o Jefferson bem mostrou, né? Mas pode também ser uma distorção, porque daí dessa Júnia fizeram Junias, um homem, porque se achava insuportável que tenha uma mulher apóstola. Então, isso é uma imposição ideológica de concepção preconcebida sobre o Evangelho. Isso acho inadmissível. Bom, isso em relação ao material. Quanto à postura que talvez mais venha ao caso na questão da democracia, porque nem todos os fundamentalistas, nesse sentido que acabei de desenhar, fazem discurso de ódio, né? Ou têm uma postura violenta, nem todos. E tem outros que não são nesse sentido que acabei de descrever, fundamentalistas, e que, no entanto, são muito odiosos e muito agressivos. Então, aí a gente pode chamar de um fundamentalismo de postura, um fanatismo, talvez, que não admite outras opiniões, que não ouve, só julga, só diz, só quer falar, faz monólogo, não faz diálogo. É isso que azeda qualquer sociedade e, portanto, o entrave para uma presença pública, eu diria que faria sentido a partir do Evangelho, na democracia, é essa intransigência que não permite diálogo e não permite crítica, muito menos autocrítica. E aí são aquilo que eu disse no início da minha apresentação, com o projeto de tomar conta, de ocupar espaço. Nós temos que estar lá. Nós temos que ter um presidente evangélico, né? E não estou falando nem do presidente atual, porque é uma discussão se ele é evangélico, se ele é católico, o que ele é, mas nós temos que estar lá. Isso não é a postura de Jesus, nunca foi. Ele assume a verdade que ele diz contra os poderosos, né? Nomeia o poder e nunca busca o poder. Então, se tem um presidente que é excelente como presidente e ainda é evangélico, sem um problema, né? Mas não pode ser a razão por ele se tornar presidente que ele é evangélico. Isso é um corporativismo, né? E nada tem a me ver nem com teologia pública, nem com aquilo que é minha compreensão do evangelho, né? Então, a gente, talvez ironicamente, para deixar de ser fanático e fundamentalista nesse sentido de ódio e de agressividade, de violência, a gente tem que voltar aos fundamentos bíblicos para superar essa postura. Muito bem. Poxa vida, que alegria de participar desse bate-papo com o professor Dr. Jefferson Zeferino e com o professor Dr. Rudolf von Sinner. Poxa, são palavras esclarecedoras, eu agradeço muito. Bom, tem uma pergunta aqui, eu vou na sequência. Eu já digo a todos os participantes e todas as participantes que não será possível, né, responder todas as perguntas por conta do tempo, né? Mas eu vou aqui na sequência. O Samuel Valério, que é um colega aí de caminhada da RELEP, faz a seguinte pergunta, também doutor em ciências da religião. O professor Valério pergunta: professor Rudolf, você percebe aproximações entre a teologia pública e a praxis pentecostal? É a pergunta do Valério dirigida ao professor Rudolf. Mas que o professor Jefferson também tem liberdade de participar da mesma pergunta. Fiquem à vontade. Professor Rudolf, a palavra está contigo. Bom, obrigado, Samuel, pela pergunta. Sim, eu tentei argumentar isso, né, de que nem tanto o discurso, mas a prática pentecostal em muitas instâncias, não toda ela, né, mas aquelas instâncias que eu falei de recuperação de pessoas à margem da sociedade, da inclusão de pessoas muito pobres, que ninguém dava bola nem elas para si mesmo, né, por causa dessa falta de autoestima, né, a invocação do Espírito Santo e o sentimento da pessoa de ser portadora do Espírito Santo é um avanço enorme e uma praxis que cria a cidadania, cria a base da cidadania, que é eu me perceber como cidadão, que tem direitos, que tem deveres, que faz parte da sociedade e não está fora dela, né? Então, isso eu acho são avanços enormes que eu respeito muito, né? Agora, ao mesmo tempo, tem que ter uma leitura crítica, né, quando essa praxis que mudou muito ao longo do tempo, né,
se torna, então, algo que se torna um projeto de poder, né, que não visa mais tanto o atendimento às pessoas internas ou externas, mas até de uma hereditariedade, né, na presidência da igreja. Isso é uma coisa que não existia no início da Assembleia de Deus. Uhum. Uma coisa que, em algum momento, chega à exclusão de mulheres das lideranças. Quem fazia as primeiras missões? Não era o pioneiro Gunnar Wingren, era sua esposa, a Frida Wingren, porque o Gunnar, por mais importante que ele seja, andava com malária, né? Então, quem substituía ele era sua esposa, hoje, Frida Strandberg, hoje redescoberta, né, várias literaturas da Assembleia de Deus, e ela era enfermeira de formação, mas ela pregava, ela fazia o jornal, né, ela visitava, então era uma pessoa-chave e simplesmente foi silenciada na sua memória até, aos poucos, né, nos anos 80, 90, começar a ser resgatada, né? Então, a praxis, ela acabou sendo deturpada dentro da própria Assembleia, eu diria, em muitas instâncias, por causa desse projeto de poder que se instalou e onde, inclusive, o filho do pastor é o próximo pastor-presidente. Que lógica é essa? Eu nunca li na Bíblia que o Espírito Santo fomenta heranças de reis. Até com reis ele tem todo o problema, né? Se vocês veem a crítica, desde a famosa fábula de Jotão, lá em Juízes, capítulo 9, que ninguém quer ser rei, porque tem o que fazer, a figueira não quer, a oliveira não quer, quem se dispõe, o espinheiro, que não tem outra função, né? Tem crítica mais poderosa do poder do que essa, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser lida de forma crítica. Agora, a Assembleia tem muito mais do que só isso, né? E aí eu encerro com uma questão que talvez seja interessante também para os pesquisadores e pesquisadoras da RELEP e além. Eu acho, especialmente na sociologia, tem tido um exagero nas pesquisas sobre a Frente Parlamentar Evangélica ou sobre os políticos evangélicos. Não é a única forma de aparência política da Assembleia de Deus. E quando, em 2006, teve o escândalo das sanguessugas, aquela Frente Parlamentar Evangélica enxugou-se muito, porque o eleitor assembleiano não aceitou que seu povo, que estava dizendo que era o mais ético, o mais honesto, não sei o quê, não estava cumprindo. Isso está correto. E nem sempre cumpre as chamadas dos seus pastores de eleger aquele ou aquele outro, né? Então, a Assembleia internamente é muito mais diversa do que aquele que a gente percebe, e isso, para mim, faz parte daquilo que não sou eu chamo, mas que eu uso esse termo, de o político, né? O contribui para com a convivência das pessoas no sentido mais amplo possível, e não só com a política formal. E aí, sim, essa praxis pentecostal, ela tem muito a oferecer, enquanto também tem partes a serem criticados por uma reflexão de teologia pública. Muito bem, professor Jefferson, se me permite, eu já vou lhe encaminhar uma pergunta que foi feita diretamente a ti. Prezado professor Jefferson Zeferino, como ficaria a questão da identidade confessional em um diálogo plural? Bom, obrigado pela questão, Marcos Vieira. Aí você está numa área que é muito mais do Rudolf do que minha, por exemplo, né? Ele que é o professor de ecumenismo e diálogo interreligioso lá da EST, que, né, dos tempos da EST, continua como um tema dele. Mas a questão do diálogo, se a gente pensar a ideia... Agora eu vou para a parte teórica da tradução, né, do Paul Ricoeur, e também um pouco como o Richard Kearney desenvolve a partir do Paul Ricoeur. Que justamente a tradução acaba sendo aqui uma forma de imaginar o diálogo. James Taylor é um autor que a gente trabalha nesse artigo ali que eu apresentei para vocês, mas que eu não hoje, né, no resumo que eu apresentei, a parte dele não estava, mas se vocês forem para o artigo completo, tem essa parte onde o James Taylor tenta aplicar esse aspecto da tradução para o diálogo interreligioso, né, para a relação entre religiões. Porque aí existe uma metáfora entre idioma e religião, e aí você vai percebendo essa possibilidade, então, de tradução
não só de um idioma para o outro, mas também a tradução de uma religião para outra. Então, um diálogo interreligioso em que, primeiro, para que exista tradução, para que exista diálogo, primeira questão, é necessário que exista o outro, que exista aquilo que é distinto de mim mesmo. O segundo ponto é justamente que exista uma abertura àquilo que é distinto de mim. Um terceiro ponto é que exista o conhecimento agora. Eu só consigo traduzir uma coisa de um idioma para o outro se eu conheço os dois idiomas. Se eu não tenho conhecimento de um dos idiomas, eu já não consigo fazer tradução. Então, traduzir de uma religião para outra, nesse sentido, requer que haja um conhecimento da outra religião. E aí o interessante que o James Taylor vai aprofundar, a partir dessa ideia do diálogo entre religiões, é justamente a perspectiva de que, quando eu tento traduzir o Deus do outro, a forma com a qual o outro compreende o seu Deus, para dentro da minha religião, para dentro da minha compreensão de Deus, acontece um alargamento semântico, em que agora eu posso, a partir do contato com o outro, ter uma visão enriquecida, alargada, da minha própria formulação de Deus, daquilo que eu mesmo compreendo por Deus, eu posso ter um alargamento de sentido na relação com o outro. Então, existe um elemento de ganho nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Paul Ricoeur, o Dreyer, vê isso bem no Paul Ricoeur, a perspectiva de que para que aconteça a tradução, é necessário que exista também um trabalho de luto. O que significa o trabalho de luto? Abrir mão da ilusão da tradução perfeita. Perceber que existe algo que eu preciso aceitar que eu não vou recuperar. Existe o irreconciliável nas nossas perdas, né, dentro dessa noção de trabalho de luto. Então, existe também o irreconciliável nas nossas perdas dentro do trabalho de tradução. Com isso, existe tanto um alargamento semântico, quanto existe a possibilidade de alguma perda nesse trabalho de tradução, de receber o Deus do outro para dentro do meu mundo de significação, de compreensão de divindade, quanto nessa troca de mundo de significação do meu Deus para dentro do mundo de significação do outro, e assim uma outra compreensão da divindade. O Richard Kearney, trabalhando a partir do Paul Ricoeur, essa noção de tradução, vai fazer justamente esse deslocamento do âmbito interlinguístico para o âmbito intersubjetivo. Então, a questão da tradução, ela vai para o nível da ética, algo que Ricoeur já coloca também, mas que o Kearney desenvolve. Então, se a gente volta para a questão do diálogo interreligioso, e aí eu acho que isso é um elemento bastante importante aqui, é que quem faz diálogo são pessoas. Quem está no diálogo são pessoas. Então, essa abertura intersubjetiva tem a ver com uma abertura ao outro e uma não transformação no outro no mesmo. Ao mesmo tempo, a não transformação de eu, ou seja, o elemento confessional que está na questão ali, que eu não seja agora liquidado na relação com o outro. Eu continuo sendo eu continuo tendo uma identidade própria, mas na relação com o outro existe uma possibilidade de hospitalidade aqui, e a hospitalidade, a abertura com o outro sempre envolve riscos, mas essa escolha de acolher o outro, essa escolha de abrir-se ao outro, também traz um ganho, traz um alargamento semântico, traz um aprofundamento de sentido naquilo que eu tenho dentro da compreensão da minha própria tradição religiosa. Muito bem, professor Jefferson Zeferino, obrigado pelas colocações de forma muito clara. E agora, para terminar, porque o nosso tempo já estourou, mas o pessoal está batendo palma aqui, o pessoal está gostando muito. Eu queria trazer uma pergunta ao professor Rudolph, encaminhada pelo Gideon, inclusive, né, fazer justiça. O Gideon foi um dos responsáveis, né, por trazer o debate em torno da Frida Wingre, né? Ele foi um dos responsáveis em trazer a memória da Frida Wingre, e a gente precisa destacar isso. Professor Rudolph, eu coloquei no seu WhatsApp porque ele não conseguiu colocar aqui no chat, então eu coloquei aqui no nosso chat privado, e também coloquei a pergunta no seu WhatsApp, porque eu não vou conseguir colocá-la na tela. Então, a pergunta diz o seguinte, olha, vamos lá.
O fato das ADs enfatizar mais os deveres que direitos seria uma especificidade das ADs ou mais uma condição das classes subalternas? Como trabalhei numa tipologia weberiana, o PPPP, pobre, preto, periférico e pentecostal, está acostumado a não ter deveres, ao contrário da Igreja Católica Apostólica Romana, hegemonia, mais acostumadas com direitos. Se ficou muito difícil a compreensão, está no chat privado e também está no seu WhatsApp, tá, professor Rudolf? Pergunta do Gideon Alencar. Isso. Bom, Gedeon, você está mais capacitado em responder isso do que eu, né? Nas suas pesquisas. Mas, assim, o que me ocorre, né, é que é uma hipótese, não sei se é a verdade, né? Além da questão se existe a verdade na pesquisa, né? Mas, assim, uma hipótese, isso existe. E pode ser, sim, que são classes mais acostumadas a ter deveres antes de direitos, né, e não ter direitos, justamente. Interessante também, sempre de novo me ocorre isso, que em classes muito pobres, né, a lei é mais dura do que no Estado, né, na sociedade como um todo. Na prisão também a gente vê isso, né, onde estão justamente também esses grupos que você menciona aqui, pessoas pobres, pretos, periféricos e também não poucos pentecostais, né, onde o cumprimento de regras é imposto e também seguido a bastante risco, né? E eu não sei se eu tenho uma explicação para isso, mas o que me ocorre, além de não estar acostumado a ter direitos e mais a ter deveres, eu penso também ser, e aí até pode se recorrer também ao Weber, uma situação de sobrevivência, né? Ou seja, para enfrentar constantes adversidades, você vive melhor, imagino eu, com um pequeno acervo de regras que você cumpre e arrisca, que lhe dá estrutura numa situação desestruturada, né? Numa situação de anomia, como diria Weber, do que com, vamos dizer, a reivindicação, né, contra poderes que talvez, de fato, como você diz, você enxerga como superiores a você. Depois, está dentro de uma tradição também com tendência fundamentalista, como falamos antes, que sempre insiste mais naquilo que se tem que fazer do que aquele a que se tem direito, né? E a Igreja Católica, ela também conhece deveres, não que não tenha. Ela também tem hierarquia, autoridade em sua estrutura. Mas no Brasil, especialmente, não em todos os países tem sido assim durante as ditaduras militares, né? A Argentina, por exemplo, não foi. Mas no Brasil, a Igreja Católica tem assumido posturas muito visíveis de defesa das pessoas, especialmente de todos esses grupos que você nomeia, né? Então, enquanto ela moralmente, na questão da moral sexual, você tem ficado conservadora sempre, né, ela tem assumido posturas mais progressistas, podemos dizer, na área social. E, ironicamente, em função disso, ela foi expulsa de alguma proximidade do poder, por exemplo, no Amazonas, espaço esse que foi ocupado pelas Assembleias de Deus lá, né? E então preencheram o espaço deixado pela Igreja Católica, porém, junto ao governo e não crítico ao governo, né? Então, também por isso, talvez, os deveres são mais sublinhados do que os direitos, porque reivindicar direito significa criticar poderoso, criticar governante, né? Então, são algumas ideias que me ocorrem quanto a isso. Agora, se não me falha a percepção, isso vem mudando, né? Na medida em que também os assembleanos se tornam mais classe média, mais acostumados a ter direitos, né? Mais educação, mais dinheiro, etc., né? Não se aceita mais os usos e costumes como eram antigamente, né? Que não podia usar maquiagem, que não podia cortar o cabelo se fosse mulher, ou tinha que cortar culto quando era homem, e assim por diante. Isso, né, que era a doutrina, a chamada doutrina, né, da Assembleia de Deus, isso saiu de cena. Eu mostro isso na minha pesquisa também, as mudanças que tem na configuração e na formulação desses usos e costumes. Eu acho que isso é em decorrência da mudança do público
da ascensão, pelo menos de parte do público assembleiano, socialmente, em termos de educação e de renda, né? Então, são algumas ideias, não mais, talvez, ou hipóteses, né, porque isso é assim, mas que me ocorre. Muito bem. Desculpe, é um momento quando a gente pode sentar junto, tomar um vinho ou um café juntos, então eu quero ouvir sua opinião, Gedeon, sobre isso. Muito bem, gostaria de não ficar de fora desse café aí, desse vinhozinho aí, não gostaria de ficar de fora, nem que seja para ficar só ouvindo os dois batendo esse papo, que certamente será um papo assim bastante interessante. Pessoal, infelizmente estouramos o nosso tempo, mas é que o papo está tão bom, uma live extraordinária, estou muito feliz com o resultado disso tudo. Nós estamos aqui com dois grandes nomes da discussão a respeito da teologia pública no Brasil, e aí com destaque também internacional. Então, a RELEP é muito grata à presença do professor Rudolf von Sinner e do professor Jefferson Zeferino. Então, nós estamos aqui terminando, né, essa live, que faz parte do 5º ciclo de transmissões do ano de 2021, RELEP e Diálogos. O tema de hoje, teologia pública e pentecostalismos. Isso vai, essa live vai ficar disponível na nossa fanpage do evento e também vai ser remetida para o YouTube. E eu gostaria de terminar essa live anunciando o nosso evento, né, que seria RELEP Brasil 2021, o evento nacional, que vai ter por tema pentecostalismos e direitos humanos, né? Então, nós estaremos nos próximos dias anunciando mais detalhes a respeito desse grande evento, que conta, inclusive, com o apoio da PUC do Paraná, que tem, né, do PPGT da PUC do Paraná, cujo coordenador é o professor Rudolf von Sinner. Então, nós estamos aí anunciando esse evento. Ao longo dos próximos dias, mais informações a respeito. Então, eu gostaria de finalizar passando a palavra para os agradecimentos e as últimas considerações. Primeiramente, o professor Rudolf e depois o professor Jefferson Zeferino. Professor Rudolf, fica à vontade. Obrigado, Valdinei. Eu agradeço, né, mais uma vez, a convite a ti, ao RELEP, né, e também poder partilhar a mesa aqui com o Jefferson, não que a gente tenha pouca interação entre nós, né, pelo contrário, a gente se lê no WhatsApp cada dia, né, mas nunca deixa de ser instigante continuar esse diálogo também nesse formato. E eu queria desejar ao RELEP, né, que continue firme com suas pesquisas, né, já se estabeleceu com uma voz importantíssima de compreensão e autocompreensão do pentecostalismo no Brasil e Aliures, e enquanto PPGT, né, da PUC, nos sentimos felizes e honrados de fazer parte dessa trajetória, né, em vários momentos, com várias inserções também de colegas, né, e, por favor, continuem sendo essa voz crítica e construtiva, né, reflexiva, que vocês estão providenciando na sua trajetória. Parabéns por isso, parabéns pelo congresso também, pela sua temática, muito importante, né, e contem com o nosso apoio. Muito bem, muito obrigado. Inclusive, nós fizemos uma edição desse evento na PUC do Paraná e o professor Jefferson foi um dos coordenadores do evento, ajudou ali no evento, né, participou ativamente. Professor Jefferson, as suas palavras finais, por favor. Eu agradeço também imensamente o convite, foi uma honra estar com vocês. RELEP, que já se consolidou como um importante grupo de pesquisa no pentecostalismo, e faço memória já de ter participado de alguns eventos, ajudado a trabalhar na equipe de organização, e nesse próximo faço parte de um GT, de um GT, então, e lembrar também que a minha trajetória com os pentecostalismos é, em primeiro lugar, uma trajetória de amizade. Lembro, já na graduação, lá em São Bento do Sul, a companhia muito importante do Rafaelson Steven Zilce, um grande amigo que foi orientando de doutorado do Rudolf também, e também no mestrado, doutorado, um outro grande amigo, Adriano Lima, que é hoje, inclusive, padrinho da Sofia, minha filha. E sem contar o nosso excelentíssimo Gandra, também um grande amigo que fomos construindo essa amizade no decorrer dos anos.
né, de vários congressos e interações no mundo da academia, mas que a gente vai percebendo que isso também ultrapassa o sentido simplesmente acadêmico. Então, agradeço profundamente poder estar aqui com vocês, e primeira mesa que eu compartilho com o Rudolf, que é um presente também. Alguém que foi um dos temas de estudo no doutorado, e uma primeira mesa temática que a gente compartilha. Com o Gandra já tive a oportunidade antes, num evento da Associação Brasileira de História da Religião, a gente teve uma mesa temática juntos, coordenando o grupo de trabalho também, e com o Rudolf, primeira mesa. Uma alegria. Obrigado. Que coisa linda! No final, se transformou numa live de compadres. Muito bom, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua presença, a presença também do grupo gestor, da RELEP. Foi bom estar com todos vocês. Muito obrigado. E terminamos, então, essa live assim, com o coração bastante aquecido com todas essas palavras. Até a próxima live, se Deus quiser. Até mais.